Oi, gente. A Amanda Caroline 8637 fez uma pergunta para mim em um vídeo sobre a propaganda da Volkswagen, se eu achava que era errado o uso do termo nordestino ser usado nos tempos atuais. Um conhecido dela diz que essa palavra deveria ser abolida por ter uma origem pejorativa. Você também pensa assim? Eu adianto que não. Eu sou nordestino, sou baiano e não tenho problema nenhum em ser chamado nordestino. Nunca nem tinha ouvido falar que o uso da palavra nordestino seria uma coisa pejorativa. Primeira vez que eu ouvi falar isso foi no comentário dela. E a minha resposta para ela foi a seguinte: não penso assim. Sou nordestino e não vejo nada demais em me chamar nordestino. O que eu acho chato e contraproducente é focalizar a energia nas palavras e negligenciar a política e estruturas econômicas. Dito de outra forma, embora seja de valor a linguagem, não acho que esse tipo de policiamento da linguagem seja mais útil do que lutar por mudanças objetivas nas políticas públicas. Se o investimento em cooperativas democráticas usasse toda a linguagem da direita, de empreendedorismo, criativo e inovador, mas na prática isso significasse a expansão do poder dos trabalhadores sobre um setor da economia, pouco me importaria as palavras e sim a prática real. De forma análoga, eu valorizo a experiência do controle dos trabalhadores dos meios de produção na Espanha. E o fato deles terem se considerarem uma organização anarquista e outros de socialista, pouco importa para mim. O que importa é que eram os trabalhadores no poder. E aí a Eliane completou que os nordestinos salvaram o Brasil e também o mundo. Isso já é motivo de se alegrar em ser chamado de brasileiro nordestino. Eu diria que os nordestinos e todos os brasileiros que votaram contra o genocida salvaram o Brasil, de todas as regiões. Agora, é verdade que na região do Nordeste, o percentual de brasileiros que votaram contra o genocida foi um percentual maior, e essa diferença no percentual no Nordeste foi fundamental para a derrota do Bolsonaro, né? Então, os nordestinos têm esse grande crédito na história brasileira de terem sido percentualmente, embora tenham brasileiros em todas as regiões do Brasil e fora do Brasil, que votaram contra o Bolsonaro e votaram a favor do governo Lula. Então, o que eu quero focar aqui é esse foco no problema da linguagem e da uma excessiva preocupação em relação a não só a linguagem, mas como certas pessoas são chamadas. E o exemplo da Espanha, eu acho que é interessante. Eric Arthur Blair, George Orwell, sempre se considerou um marxista e um socialista. Sempre eu digo a partir do momento que ele entrou em contato com a obra de Marx, né, depois de ter escrito Dias na Birmania, ele leu muita literatura marxista e se transformou em marxista e passou a se definir como um socialista democrático, alguém que defendia o socialismo e a democracia. Quando ele chega na Espanha para lutar contra os fascistas, ele encontra organizações que eram chefiadas por pessoas influenciadas pelo anarquismo de esquerda em que os trabalhadores mandavam. E aí ele disse: isso aqui é socialismo. O importante é que são os trabalhadores que estão mandando, são os trabalhadores que estão definindo o que é que vai ser produzido, como vai ser produzido, como vai ser repartido o lucro, como vai ser feita a produção. Então, o fato das pessoas que organizavam isso serem influenciadas por uma ideologia de esquerda diferente da dele não era o mais importante. O mais importante era a prática real de que os trabalhadores estavam no poder. E eu concordo muito com essa perspectiva do Orwell. Ou seja, nós temos que lutar por justiça, nós temos que lutar por diminuir a desigualdade, nós temos que lutar pelo direito de que todos os seres humanos, independentemente da religião que tem, da cor da pele, da sexualidade, sejam respeitados e possam buscar se desenvolver e ter uma vida feliz e plena. Teve uma vez aqui no canal que eu entrei numa discussão com uma pessoa que queria me criticar por usar a expressão orientação sexual. E segundo ela, o certo seria condição sexual. Aí eu peguei e mostrei que as organizações das comunidades LGBTQI+, em sua imensa maioria, defendem o uso e a expressão orientação sexual. Mas para ela pouco importou. Ela tinha razão e eu estava sendo, segundo ela, preconceituoso porque eu estava usando a palavra errada.
pouco importava para ela o fato de que eu, obviamente, defendia os direitos da comunidade LGBTQI+, defendo o casamento gay, defendo a adoção dos gays. Isso não importava. Importava que eu estava usando a palavra errada para ela. Vejam que coisa tão equivocada. Ela discutiu comigo, é capaz até de ter desfeito a inscrição do canal. Isso já aconteceu algumas vezes no canal. Pessoas invocarem na palavra e se esquecerem do conteúdo, se esquecerem da prática do mundo real. Isso me parece um uso completamente equivocado da nossa energia e do nosso tempo. Isso significa que palavras são irrelevantes? Não. Palavras têm importância. Nós devemos caminhar para uma linguagem melhor. E, por exemplo, quando uma pessoa trans me pede, ou eu percebo que ela quer ser identificada, no caso de uma trans mulher, quer que eu chame de ela, ou um trans homem, quer que eu chame de ele, é claro que a gente deve chamar a pessoa pelo pronome que deixa a pessoa mais à vontade. É uma questão de humanidade, é uma questão de empatia, é uma questão de consideração. É claro que a gente deve evitar palavras preconceituosas, piadas preconceituosas. Devemos evitar, devemos fazer um esforço em nos melhorar. Mas achar que a preocupação com a linguagem é o mais importante, ou que isso substitui uma luta pelas transformações estruturais, ou que mudar a palavra leva a uma mudança estrutural, é um grande equívoco. Mesmo que certas coisas sejam chamadas pela palavra errada, ou pela palavra não mais adequada, se a construção e as pessoas que estão fazendo isso estão do nosso lado, pensem nos anarquistas da Espanha, que estavam defendendo uma perspectiva emancipatória do ser humano. Então, eu posso não me chamar de anarquista, mas se eu estivesse na Espanha, eu estaria do lado deles. Claro! Porque eles estavam fazendo uma coisa correta. Então não é como eu me chamo ou eu me auto-intitulo que é o mais importante, mas é a prática. É a prática que é o mais importante. Esse é o elemento fundamental. Então e aí eu peguei o exemplo das cooperativas. Vamos supor que para tornar mais palatável a defesa da expansão do trabalho cooperado, algumas pessoas usem a ideia de empreendedorismo coletivo. Né? A palavra do empreendedorismo coletivo. O empreendedorismo está muito em voga. Vamos falar o empreendedorismo coletivo, das massas, da classe trabalhadora. Vamos colocar a classe trabalhadora decidindo democraticamente, empoderada. Vamos usar a palavra empoderada. Palavras que hoje podem nos ajudar no debate público. Mas na prática, o que a gente precisa construir? Uma sociedade menos hierarquizada, onde os trabalhadores vão ter mais dinheiro, mais poder, mais riqueza, onde a gente vai superar o capitalismo para uma sociedade mais justa, mais democrática. Não importa que a gente use a melhor palavra sempre, ou me importa que a gente pense estrategicamente em como conseguir o melhor resultado para o maior número de pessoas. Me importa o resultado para o maior número de pessoas possíveis, para que mais rapidamente a gente atinja maior justiça material possível para todos os seres humanos. Para nós vivermos numa sociedade mais ecologicamente correta, mais democrática, mais livre. E eu penso que focar mais atenção, mais energia nas palavras e antagonizar as pessoas que estão do nosso lado, quando claramente estão do nosso lado, e os movimentos e as lutas que estão do nosso lado, é perda de energia e é fazer o jogo daqueles que estão contra nós. Daqueles que são reacionários, daqueles que defendem hierarquização. É fazer a política e o jogo da política de identidades ajudando a que as estruturas não se mudem. E a gente tem que lutar pela modificação da conjuntura das estruturas. Isso é fundamental. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Em breve, um curso de como entrar no mestrado e no doutorado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.